pela condução frente ao governo do Estado do Tocantins. Dê ciência ao senhor deputado. Essa parte sou eu que faço. Aí, a senhora lê a primeira parte, ele lê a segunda. Dê ciência ao senhor deputado e arquive-se. Ofício número 21/2014, oriundo da Câmara Municipal de Colinas, encaminhando a moção de aplauso ao senhor deputado Sandoval Cardoso por mais uma conquista em sua vida e pelos relevantes serviços prestados ao governo do Estado do Tocantins. Dê ciência ao senhor deputado e arquive-se. Ofício oriundo da Câmara Municipal de Guaraí, encaminhando a moção de aplauso ao senhor deputado Sandoval Cardoso pelo brilhante e relevante trabalho prestado ao governo interino do Estado do Tocantins. Dê ciência ao senhor deputado e arquive-se. Não, era essas matérias constantes, senhor presidente. Passamos à apresentação de matéria. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Não havendo interesse de apresentação de matéria, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Não havendo matéria em regime de urgência, tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os oradores inscritos do pequeno e grande expediente. Senhor presidente, pequeno expediente está escrito o deputado Eli Borges, PROS, e no grande expediente está escrito a deputada Josi Nunes, PMDB. Esses são os oradores inscritos no pequeno e grande expediente, senhor presidente. Passando às comunicações. Com a palavra, o deputado Eli Borges, orador devidamente inscrito, pelo prazo regimental de até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero inicialmente cumprimentar os funcionários da Defensoria que se encontram buscando guarida neste poder legislativo e tive o cuidado de ouvi-los. E, historicamente, eu me interesso por este segmento da sociedade, porque ele faz a defesa dos menos favorecidos, daqueles que vivem em situação de pobreza e não podem ter condição financeira de pagar um advogado particular. Então, a Defensoria se torna uma instância refúgio de milhares de pessoas do Tocantins. E os dados indicam que, no ano passado, mais de 364 mil pessoas foram atendidas no universo de apenas 300 funcionários efetivos e uma boa quantidade de outros funcionários comissionados, mas onde o trabalho que eles desenvolvem está num nível bem maior do que funcionários que fazem a mesma coisa do Tribunal de Justiça e do Ministério Público fazem, só que a remuneração bem menor. Eu não estou aqui sendo contrário à remuneração do Tribunal de Justiça e nem do Tribunal do Ministério Público. Se eles ganham e o Tribunal de Justiça e Ministério Público têm orçamento, parabéns, mas é preciso de reconhecer também esse segmento da Defensoria Pública. E eu estava observando os valores das remunerações. Um assistente administrativo da Defensoria Pública recebe bruto R$ 1.400,
bem diferente dos outros poderes, também ligados ao judiciário, que está em torno de R$ 3.100. Um analista de sistema de nível superior na Defensoria Pública, R$ 2.300. E nos outros segmentos ligados aos outros poderes do judiciário, R$ 5.032. Esta comunidade Defensoria Pública, senhor presidente e senhores deputados, desde o início da semana, tem buscado o socorro desse parlamento. Nós já aprovamos um requerimento aqui com a intenção de convencer o governador a mandar o projeto de lei, porque esse projeto é de iniciativa do Executivo. Num tempo que deu-se valores altíssimos para os donos de cartório, ontem votou-se a questão dos procuradores, os funcionários da Defensoria Pública trazem os seus números aqui e provam que precisam do reconhecimento do senhor governador do Estado. Eu sei que o doutor Marlon tem boa vontade por informação, mas não está na caneta dele a lavratura da lei que traz esse resultado para eles. E eles estão buscando porque tem orçamento próprio. Não depende, portanto, de orçamento ou de remanejamento de recursos do Executivo. O orçamento dele já suportaria este aumento. Então, basta apenas um gesto de boa vontade de Sua Excelência o Governador, que vai atender um segmento que atende menos favorecidos do Estado. Quero aqui, senhor presidente, externar a minha solidariedade a essa luta. Não a considero inglória, porque ela tem razão de ser, ela tem razão de existir, pelos baixíssimos salários que esses funcionários recebem. Quero pedir aos colegas desse parlamento que nos unamos no sentido de convencer Sua Excelência, o que governa esse Estado, que aprenda a amar a Defensoria Pública. Tenho percebido, pelo histórico da Defensoria Pública, que esse governo não ama muito esse segmento e não entende a importância dele, até porque uma vez o criou, uma vez acabou com ele, para quem lhe sucedeu devolver ele para o Estado. Talvez é uma questão aí de alma, mas é preciso de dizer uma coisa, senhor presidente. É um dos mais importantes segmentos da nossa sociedade, porque atende pessoas em estado de vulnerabilidade. Milhares de norte a sul e de leste a oeste. Então, senhor presidente, eu quero aqui hipotecar o meu apoio, a minha solidariedade, a minha disposição de luta. Quero contar com certeza, senhor presidente, que todos os pares desse parlamento, e que esta voz meia rouca, mas que com certeza vão ganhar aí os meios de comunicação, possa servir de mais um grito em defesa deste importante segmento da nossa sociedade, a classe que trabalha na Defensoria Pública. Senhor presidente, eu encerro essa parte para começar outra no tempo da liderança, se Vossa Excelência me permite. Com Vossa Excelência, o líder do bloco, concedido mais 5 minutos para Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou começando a me preocupar com uma das coisas mais sólidas que o Brasil tem no seu contexto social, a família. Eu estava ontem pesquisando algumas coisas e acabei fazendo descobertas que me chamou a atenção. Chamaram um grupo de pseudos e intelectuais do Brasil para fazer o novo Código Civil Brasileiro. E dentre os itens que lá estão, existem propostas indecentes ligadas à família. Uma delas, além de
provocar a família ainda vai ajudar e muito aqueles que defendem a pedofilia, lamentavelmente. É a redução da maioridade sexual em estado vulnerável, que era de 14 anos para 12 anos. Ou seja, quem praticar um delito com uma criança até 14 anos, ele é tido no Código Civil como pedófilo. E se aprovar o novo Código, isso seria reduzido para 12 anos. E ontem eu estava observando, senhor presidente, o Plano Nacional da Educação. A meta 3.9 diz assim: implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação à orientação sexual ou identidade de gênero, criando rede de proteção contra formas associadas à exclusão. Trata-se do projeto de lei 8.035, de 2010, de autoria do Poder Executivo, que aprova o PNE para o biênio 2011-2020. Não podemos aprovar esse projeto nos termos que o Senado Federal aprovou. Já passou pelo Senado Federal, pois está incluído em um dos seus artigos a diretriz de superar desigualdades educacionais com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero ou de orientação sexual. Desta forma, o texto introduz na educação brasileira a aceitação da ideologia de gênero e a consequente destruição do conceito da família segundo a ordem natural, que é a ordem biológica, que é também a ordem social, que é também a ordem bíblica, forma que Deus criou e que tem dado certo até agora. Senhor presidente, inclusive, numa pesquisa que fiz, eu descobri que 76% dos sites pornográficos, eles são de nascedouro aqui no Brasil. Exatamente porque a nossa legislação, a cada dia que se passa, ela vai se fragilizando mais no conceito família. Vai se fragilizando mais da importância da família, do modelo tradicional. E eu preciso, senhor presidente, de me posicionar, não pela questão de ser um religioso, não pela questão de ser um pastor, mas pela questão de perceber que a construção do ser humano, ela não pode vir de qualquer maneira. E eu tenho dito e repito aqui, que as duas fábricas que Deus usa para fabricar seres humanos que prestam é uma família estruturada e uma igreja abençoada. Não adianta. Quando o ser humano cresce sem Deus, ele não tem maiores temores na manhã. Ele não tem limites, porque não vê aquele que é maior do que todos nós. Quando a criança cresce numa família desajustada, e biologicamente o pai tem um aspecto racional e a mãe tem um aspecto emocional, essa criança vai ter problemas futuros. Eu não sou, senhor presidente, adepto da homofobia, não. Mas eu quero entender que nós precisamos de preservar valores familiares extremamente importantes e que têm que se perpetuar no contexto da sociedade e na nossa legislação vigente. Quero aqui, senhor presidente, deixar registrada a minha postura. Quero aqui dizer que a família, ela precisa de ser preservada como instituição divina, como instituição social, de extrema importância, instituição basilar para a formação do ser humano. A psicologia diz que até os 7 anos, o cidadão constrói 70% do seu caráter que servirá para o resto da vida. E isso acontece dentro de uma família estruturada. Então, senhor presidente, deixo aqui o meu recado, a minha disposição de luta, e quero voltar com esse tema com mais informações ainda. Muito obrigado, senhor presidente, e quero aqui repetir a minha solidariedade à Defensoria Pública, que está aqui clamando, buscando guarida nas suas pretensões que considero coerentes. Obrigado. Registro a presença ilustre do vereador de Aparecido do Rio Negro,
Kedson Brito, que se encontra na tribuna de honra, e também registra a presença ilustre do vereador Pastorzinho, da cidade de... Falhou o nome da cidade. Chapada de Natividade, que se encontra no meu gabinete. Deputado Zé Roberto, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra? Realmente, deputado, eu pedi a solicitação, Vossa Excelência pediu para que fosse escrito nessa sessão, mas só que o secretário aqui não escreveu. Mas eu concedo a palavra a Vossa Excelência por até 5 minutos, considerando que Vossa Excelência estava inscrito na sessão anterior. Obrigado, senhor presidente, deputada Amália, deputada Josi, demais colegas deputados, público aqui presente na tribuna, na galeria, imprensa, servidores da Defensoria, que permanece na nossa casa desde o início da semana, na expectativa que as suas reivindicações, através de um novo plano, sejam enviados para essa Assembleia através do governo. Quero me solidarizar com vocês, dizer que nós estamos do lado dos servidores da Defensoria, talvez um dos principais órgãos e instituições de atendimento ao povo carente, não só do Tocantins, ao povo carente desse Brasil. Então, vocês têm a nossa solidariedade e aquilo que o governo mandar, e se mandar essa semana ainda, que infelizmente é a última semana que pode ser enviada ainda esse ano, nós estaremos dispostos, se necessário, de ficar aqui à noite, na sexta-feira, no sábado, para poder aprovar aquilo que é direito de vocês. E queria pedir a essa Assembleia. O deputado Eli lembrou algumas aprovações que nós fizemos aqui nessa Assembleia. A casa, eu pessoalmente votei contra. Aumentou imensamente as taxas dos cartórios. Eu vou procurar, e acertei com o deputado Eli, daqui uns 2 meses, fazer visita nos cartórios que fazem do registro civil para saber se os problemas deles foram resolvidos. Eu tenho certeza que não foram resolvidos e eles vão continuar na pendência. E aquela medida que foi aprovada aqui foi para enriquecer aqueles que já são ricos. Os cartórios de registro de imóveis, que não precisava de ter aquele reajuste para poder atender o trabalho que eles fazem. O corte também é muito pequeno. Ao contrário do que diz no debate, atinge fortemente as classes trabalhadoras menos possuídas desse Estado. Então, nós vamos estar acompanhando, que não teve o nosso voto favorável. Ontem, essa Assembleia aprovou, para mim, uma das coisas mais absurdas que se tem nesse país. Porque não é só nesse Estado que isso foi aprovado. E é legal. Mas legal não quer dizer que seja legítimo, não quer que seja moral e não quer dizer que seja correto. Que é a birrenumeração para os procuradores desse Estado. Que já são a categoria com melhor rendimento, com melhor salário desse Estado. E para eles exercer o seu trabalho, vão receber 2 vezes. Que é um equívoco. E esse tratamento que nós não podemos dar. Nós estamos com os professores em greve. Alguns professores recebem menos do que o piso nacional. A grande maioria recebe o nível superior, um salário inferior a 2.500. E, no entanto, essa casa, através de mensagem do governo, está dando aumento e grande para quem já recebe R$26.000. Porque quem recebe R$26.000 não está motivado para o trabalho. E os nossos companheiros da Defensoria e os nossos companheiros dos trabalhadores da educação, que não recebem nem R$3.000 e prestam um grande serviço. Eu espero que essa casa, na hora que chegar as reivindicações e o dia que chegar,
que dê um tratamento minimamente parecido. Minimamente parecido. Os companheiros da Defensoria recebem menos da metade do que os afins do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Nós não defendemos diminuir o deles, não. Nós defendemos aumentar o da Defensoria Pública. E é esse tratamento que essa Assembleia tem que lutar. É lutar para acabar com a desigualdade. Não é para aprovar, para aumentar a desigualdade. E dar mais privilégio para quem já tem privilégio. A Procuradoria, além do salário alto, não tem horário de trabalho, pode fazer advocacia particular e ainda vai receber aquilo que ela já recebe um salário para trabalhar. Isso, para mim, é um absurdo dos absurdos. Então, nós queríamos nos posicionar, como eu já tinha me posicionado, contrário a essa matéria. Também defendo... Mas 2 minutos, senhor presidente. 2 minutos para Vossa Excelência concluir. Acho que não deve diminuir o salário dos procuradores, não. Ele deve receber bem mesmo. Agora, não só eles, todos os outros trabalhadores que façam o seu trabalho. E é isso que deve ser o papel dessa Assembleia, de lutar para resolver esses imensos desvios, esses imensos lacunas, diferenças salariais para aqueles servidores que trabalham e fazem a mesma função. E é isso que, infelizmente, nós não estamos vendo. Não é somente o caso da Defensoria, a gente sabe disso, né? Mas é muito errado um analista da Defensoria receber menos da metade do que um analista do Ministério Público ou um analista do Tribunal de Justiça. O assistente administrativo da Defensoria receber menos da metade do que o do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Deve, sim, aumentar o seu salário e nós estamos do lado de vocês e aquilo que nós pudermos fazer para corrigir essa injustiça, por nossa parte, será feito. Abraço. Obrigado, senhor presidente. Registro a presença ilustre aqui do prefeito de Formoso do Araguaia, Wagner da Gráfica, acompanhado do vereador também de Formoso, Josafá Paz, que se encontra aqui da tribuna de honra. E quero registrar também a presença do prefeito Franciel, lá de Babaçolândia, que se encontra na galeria, os grandes amigos que estão aqui hoje nos prestigiando. Com a palavra a deputada Josi Nunes. Senhor presidente, eu quero também aproveitar aqui e cumprimentar os servidores da Defensoria Pública que estão aqui, mais uma vez reivindicando justamente os seus direitos. Quero aqui parabenizar os pronunciamentos feitos pelo deputado Eli, pelo deputado Zé Roberto, sobre toda essa questão, sobre toda essa problemática. Ontem, ele fez uma referência importante sobre a matéria que foi votada dos procuradores. A semana passada, essa casa também votou o auxílio moradia. E categorias que também merecem, né, esses direitos, que já estão previstos em lei, infelizmente, tem que ficar ano após ano paralisando as suas atividades para poder fazer valer os seus direitos. Eu quero aqui só deixar aqui o nosso apoio incondicional a todo o movimento que tem sido feito, tanto pela educação como pela Defensoria Pública. E eu quero aqui reforçar uma matéria que foi publicada hoje no jornal Anhanguera, sobre a situação de mais umas das centenas de escolas no estado do Tocantins que estão funcionando em situações precárias. Foi a escola do município de Tocantinha, na aldeia Brupé. Hoje, acho que muitos puderam observar e ver essa reportagem. Aquela situação gritante, caótica, de abandono, de descaso, ela vem acontecendo com muitas e muitas outras escolas no Tocantins. E é preciso que o governo do estado possa se sensibilizar e fazer valer os direitos, os direitos da defensoria, dos professores e melhorar as estruturas das escolas. Também quero registrar a presença do secretário de Habitação de Babaçolândia, Lima Pereira, que se encontra também na galeria de honra, e convido o prefeito Franciel e o secretário para que possa vir para a tribuna de honra, que fica mais próximo de nós. Com a palavra, a deputada Amália Santana. Senhor presidente, eu gostaria também de cumprimentar todos os servidores da Defensoria Pública que, no dia a dia, eles estão buscando a defender os interesses da comunidade, principalmente as menos favorecidas, e que hoje eles vêm aqui buscar os seus direitos próprios, que a gente observa o quanto são injustiçados.
Recebemos na semana passada uma comissão lá na Câmara de Colinas, juntamente com o deputado Leles, e na manhã de ontem nós aprovamos um requerimento aqui solicitando ao governador que agilizasse, haja visto que nós sabemos que o prazo está esgotado. Estamos prontos para votar o projeto de lei, que não pode partir do nosso desejo, da nossa iniciativa, e torcemos muito e pedimos mais uma vez que o governador agilize, haja vista que nós não temos muito tempo devido ao processo eleitoral. E da nossa parte tem a nossa solidariedade, o nosso apoio. Com a palavra o deputado Vilmar do Detran. Senhor presidente, da mesma forma, eu também gostaria que fosse registrado como visita ilustre a essa casa ao prefeito Franciel de Babassulândia, ao prefeito Wagner da Gráfica, ali de Formoso do Araguaia, acompanhado dos vereadores Josafá, Guilherme e o esposo da vereadora Cida, o ex-vereador Betão, que se encontra aqui na tribuna de honra, nos prestigiando nesta tarde, senhor presidente. Fica registrado com presença ilustre todos os líderes mencionados pelo deputado Vilmar do Detran. Com a palavra o deputado José Bonifácio. Senhor presidente, é bom esclarecer que nós votamos aqui a matéria do judiciário, porque essa matéria foi encaminhada pela autoridade competente. Nós votamos a matéria dos procuradores porque foi enviada pela autoridade competente. E o pessoal dos professores e da defensoria, nós precisamos que seja encaminhada matérias referentes a eles também pelas autoridades competentes. Às vezes pode parecer que o deputado é o responsável ou não por todos os males que acontecem ou deixam de acontecer nesse Estado. E o que nós podemos fazer para os professores e para os funcionários da Defensoria Pública é nos comprometermos a analisar qualquer matéria que chegue daqui até sábado com a presença e o voto aqui na Assembleia. Eu moro distante daqui a quase 600 quilômetros e estarei lá esperando, fora do horário das sessões ordinárias, algum telefonema de uma convocação extraordinária para a gente vir analisar a matéria deles, se por acaso chegar. O que tem que acontecer é o deputado ficar comprometido a comparecer imediatamente para votar a matéria dos funcionários da Defensoria e dos professores ou de qualquer outro que chegar aqui. A gente ficar comprometido e comparecer aqui no número mínimo de 13 para atender às necessidades deles. Eles desligam lá, né? Vai ficar com essa lá. Se não vir aqui, não. Ainda tem aí, ô Carlão, cadê o negócio do... Assegura a palavra ao deputado Jorge Frederico. Senhor presidente, eu gostaria também de saudar e solidarizar a presença dos servidores que visitam essa casa da Defensoria Pública, que sempre os recebemos com muita honra e muita satisfação, e fica a nossa solidariedade à causa, à busca dos defensores da Defensoria Pública, dos servidores da Defensoria Pública. Mas eu pedi a palavra, senhor presidente, para deixar registrado que há cerca de 10 dias eu fui à tribuna dessa casa falar que estávamos entrando na justiça contra o IPTU abusivo de Araguaína, e naquela semana mesmo nós protocolamos uma ação no Tribunal de Justiça, onde o IPTU de Araguaína ele aumentou em até 1000%, e entendia que aquela causa era justa, entendo que aquela causa é justa, e graças a Deus a Justiça também entendeu isso, e na sexta-feira passada nós ganhamos a liminar, uma liminar que foi também requerida pelo Ministério Público, a OAB entrou, nós entramos direto aqui no TJ, e a liminar que saiu em Araguaína foi entrada
foi entrada pelo Ministério Público. Mas o que interessa é que é uma causa justa, uma vitória da população de Araguaína, onde hoje aquele IPTU abusivo que nós tivemos nessa tribuna e explicamos aos nobres pares e passamos ao povo do Tocantins, aquele IPTU abusivo hoje não existe mais em Araguaína e é uma vitória da sociedade de Araguaína, do povo daquela cidade que clamava por justiça. Registrar também a presença do vereador Kedson Brito, lá de Aparecida do Rio Negro, do grande prefeito, meu amigo pessoal, Franciel, lá da nossa grande Babassulândia. Fica registrado com presença ilustre o Kedson Brito, vereador de Aparecida do Rio Negro, e o prefeito Franciel, de cidade de Babassulândia, mencionado pelo deputado Jorge Frederico. Com a palavra, deputado José Geraldo. Senhor presidente, também é para saudar os servidores da Defensoria Pública e os prefeitos aqui presentes, nas pessoas do Wagner da Gráfica de Formoso do Araguaia e o Franciel lá de Babassulândia. Obrigado, senhor presidente. Ficam todos registrados aí pelo deputado José Geraldo. Com a palavra, deputado Ricardo Aires. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu gostaria de apenas fazer 2 comentários, um inclusive pertinente à fala do deputado José Roberto, e o outro para também, na linha do que os deputados vêm demonstrando, indicar a nossa solidariedade para com o movimento da Defensoria Pública, que pretende ter e ver reconhecida a necessária e imprescindível equalização dos seus problemas decorrentes da sua remuneração e a disparidade entre as suas remunerações e a dos outros poderes que integram o nosso Estado. É bem verdade que essa Assembleia Legislativa, não só essa legislatura, vem se esforçando ao máximo para fazer com que a nossa Defensoria esteja dotada da infraestrutura necessária ao seu trabalho, mas também emprestando um pouco de valorização para os nossos servidores. Basta reconhecer a autonomia financeira que tem a Defensoria e a condição que ela tem hoje, muito diferente do que era no passado. Não só um esforço dessa legislatura, mas das legislaturas anteriores e de todos os governos que vêm dando a sua contribuição. Obviamente que nós esperamos do Poder Executivo o início do processo legislativo para que a gente possa aqui aprimorar e melhorar ainda mais a condição de trabalho dos nossos funcionários da Defensoria Pública. Mas também não devemos deixar de lado as conquistas que foram aqui efetivadas ontem, especialmente aquela que diz respeito aos nossos procuradores do Estado. Nós não estamos, deputado José Roberto, nobres deputados, legislando sobre salário, nem incorporando valores aos vencimentos dos nossos procuradores do Estado, até porque existe um limite, existe um teto que tem que ser respeitado, e essa casa muito bem sabe disso. Nós estamos apenas, senhor presidente, mais 1 minuto para concluir. Nós estamos tão somente garantindo aquilo que é um direito determinado pelo Código de Processo Civil, que diz que o advogado tem o direito de receber pelo sucesso do seu trabalho, ainda que seu cliente seja o próprio Estado. E essa é a maneira que os processualistas encontraram de premiar e fazer com que haja mais empenho e determinação dos profissionais do direito, advogando os interesses de terceiros, ainda que esse terceiro seja o Estado. De maneira que é muito justa essa remuneração, porque quem paga não é o cofre público, quem paga é a parte vencida para o advogado da parte vencedora. Eu mesmo já tive o privilégio de receber vários honorários de sucumbência em decorrência do meu trabalho. E nada mais justo que os nossos procuradores também o façam. Não é recurso público, não tem 1 centavo de dinheiro público nisso, mas simplesmente recurso privado em decorrência da aplicação do Código de Processo Civil, que é muito claro. Os honorários de sucumbência devem ser pagos aos profissionais do direito que trabalharem e obtiverem êxito nas suas demandas.
Com a palavra, deputado Carlão da Senetinho, líder do governo. Senhor presidente, também para contribuir, primeiramente cumprimentar os servidores da Defensoria Pública e, ao mesmo tempo, parabenizá-los pela organização, pela busca dos seus direitos. Também não poderíamos jamais deixar de votar os projetos que aqui estavam, atendendo outras categorias, em detrimento de outras categorias que ainda não estão aqui na casa, os projetos para serem votados. Votei hoje com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, o projeto de sucumbência dos procuradores, e quero também votar com muita responsabilidade a reivindicação dos defensores públicos, que eles estão reivindicando os seus direitos, e o nosso Estado de Tocantins quer ver a produtividade, que o tocantinense seja bem atendido. E a Defensoria Pública é um órgão hoje de grande atendimento, a gente tem acompanhado a evolução daquele órgão quanto à responsabilidade de atender o tocantinense. Novamente, parabenizo pela atuação dos servidores daquela entidade. E quero aqui ainda comunicar que estamos aguardando decisões governamentais que estão discutindo o assunto. Eu tenho agora, recentemente comunicado, presidente, que estão tratando, dando toda a tratativa da Defensoria Pública, da educação, e eu acredito que pode vir ainda a esta casa para que nós, com a nossa responsabilidade, como dito pelo deputado José Bonifácio, até o final de semana, que essa casa se reúne para que nós possa votar a matéria se aqui venha dar entrada o nosso governo. Então nós teremos sim, amanhã não extingue a atuação dos deputados, só será terminado se o projeto não vier aqui para que nós possamos votar. Estaremos sempre aqui aguardando o telefonema, a convocação para a sessão extraordinária. Obrigado, presidente. Eu agradeço a colaboração da deputada Amália Santana e convido o deputado José Geraldo para ocupar a primeira secretaria. E também o deputado Toninho Andrade, que possa ocupar a segunda secretaria para que possamos votar a ordem do dia. Com a palavra, o deputado Eli Borges. Presidente, com a permissão de Vossa Excelência, é porque no meu pronunciamento eu esqueci de fazer um registro importante da atuação do deputado Júnior Coimbra, que, ao analisar o projeto de lei 8035, que é o Plano Nacional da Educação, que introduz na educação brasileira a aceitação da ideologia do gênero e a consequente destruição do conceito da família, segundo a ordem natural, aquele deputado se preocupou com a família nos seus moldes tradicional e pediu vistas desse processo, senhor presidente, para uma melhor análise. Então, quero tornar isso aqui público, quero externar a minha gratidão a esse posicionamento. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado. Eu quero lembrar aos servidores da Defensoria Pública que eu sempre fui um parceiro da Defensoria Pública. Quando o Estado de Tocantins, nos governos anteriores, que não tinha nem orçamento da Defensoria Pública, era o governo que contratava, eu já lutava para que o governo pudesse fazer um repasse maior. Hoje eu entendo e sou totalmente solidário a essa demanda dos servidores da Defensoria Pública, porque sei que o orçamento lá existe e é possível se fazer, como fez para o Ministério Público, como fez para o Judiciário. Então, só dependemos que o governo mande essa matéria para esta casa para que possamos apreciar. E o meu apoio é 100% para que possa ser atendido a reivindicação de todos vocês. Quero, com alegria aqui, registrar a presença da minha amiga prefeita de Santa Fé, da Nelci Soares, que se encontra na tribuna de honra, do secretário de Administração de Santa Fé, Danilo, e do empresário Maílson Leal, e do diretor de controle interno, Colimar Dias. Passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao deputado, primeiro secretário deputado José Geraldo, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia.
Ordem do dia, sessão ordinária número 177, para discussão em plenário no dia 2 de abril de 2014. Requerimentos números 2.281, 2.282, 2.283, 2.284, 2.285, 2.286, 2.287, 2.288, 2.289, 2.290, 2.291, 2.293, 2.294, 2.295, 2.296, 2.297, 2.298, 2.338, 2.300, todos de autoria do senhor deputado Iderval Silva. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2.336 e 2.337, de autoria do deputado José Geraldo. Está em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 1.392 a 1.401, 1.403 a 1.522, todos de autoria da senhora deputada Luana Ribeiro. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2.334, 2.335 e 2.340, de autoria do senhor deputado Osíris Damaso. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2.339, 2.526, 2.527 e 2.528, de autoria do senhor deputado Stalin Bucar. Está em discussão o requerimento ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2.344, 2.345, 2.346, 2.347, 2.348, 2.349, 2.350, 2.351 e 2.352, de autoria do senhor deputado Toinho Andrade. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. Requerimentos números 2.341 e 2.342, de autoria do senhor deputado Zé Roberto. Estão em discussão os requerimentos ora anunciados. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado, vai à secretaria para providenciar. São as matérias, senhor presidente, que constavam para a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia, passamos às discussões parlamentares. Tem a palavra a deputada Josi, porém antes o deputado Carlão da Senetinha, líder do governo. Senhor presidente, mesmo passada a hora, mas eu gostaria de subscrever o requerimento do nobre deputado José Geraldo, 2337, que eu também já dei entrada, deputado, num requerimento semelhante, e gostaria de subscrever, mesmo que já passou da hora, e se caso for possível, eu gostaria de subscrever, presidente. Obrigado. Consulta o deputado José Geraldo sobre a solicitação do deputado Carlão da Senetins. De acordo, senhor presidente. Peço à assessoria que colhe a assinatura do deputado Carlão da Senetinho no requerimento do deputado José Geraldo. Com a palavra, o deputado Ricardo Aires. Senhor presidente, eu gostaria de usar o tempo da liderança, se ainda for oportuno e possível, deputado Ricardo Aires, eu tenho que... Qual o líder do seu bloco? Deputado Stalin não está presente? Deputado Iderval Silva, sobre a solicitação do Ricardo Aires de usar o tempo da liderança. Se Vossa Excelência concorda do deputado Ricardo Aires usar o tempo da liderança do seu bloco. Senhor presidente, eu vou concordar que ele fale. Concedo a palavra ao deputado Ricardo Aires pelo prazo de até 5 minutos.
Deixou 14 filhos, todos vivos, 39 netos, 14 bisnetos e um tataraneto. E para nós e nossa família, além da irresignação pelo fato lamentável, sobrou muita saudade do tempo e da oportunidade que nós tivemos de ao seu lado sermos criados na cidade de Porto Nacional e também Goiânia, onde morava recentemente. Mas, senhor presidente, não tem nada que me deixou mais sensibilizado do que uma tradição que eu revelo aqui nessa tribuna e que há muito deixou de acontecer no nosso Brasil e na nossa sociedade. Quando, revirando os seus pertences, eu tive a oportunidade de encontrar uma carta que foi escrita pelo meu avô no dia 23 de outubro de 1943. E essa carta marca o início da minha existência, porque foi o início da convivência que ela teve com meu avô e a família que ela veio constituir depois disso. E eu não poderia deixar de registrar nessa casa esse conteúdo que para mim revela muito, e que revela também muito um pouco das nossas tradições que nós perdemos, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Veja o conteúdo da carta escrita pelo meu avô, endereçada aos pais da minha avó, por ocasião do pedido de sua mão em casamento. Excelentíssimos senhores Pedro Neiva e Dona Filó Neiva, leva-me à vossa presença um pedido que me sinto muito honrado em fazê-lo, por intermédio desta. Com assentimento de vossa muito digna filha Erlinda, com devido respeito e acatamento, venho vos pedi-la em casamento, ato único que nós julgamos epilogar, um juramento que nós fizemos mutuamente, confiados, todavia, na vossa aquiescência e consentimento pleno, gesto que bem merece nossa amizade sedimentada pelo tempo, de atos recíprocos de sinceridade. De minha vez, sob palavra, somente parece-me necessário esclarecer para prevenir erros de conclusões sobre meu gesto que, a atitude que ora assumo, como esta, nada mais significa, outro escopo não tem que um culto reverente à amizade, ao devotamento, ao espírito de renúncia a tudo que caracterizam vossa filha em ser fiel ao compromisso íntimo que assumiu, só há pouco me dado conhecer. Esperando de vossa parte benévola atenção para esta e resposta atenciosamente Milton Aires, Porto, 23 de outubro de 1943. Eu trouxe esse registro, senhor presidente, e estou aqui com a carta. A original, que passou a ser de conhecimento da nossa família com o falecimento da minha avó, mãe de meu pai aqui presente. Para agradecer todo o gesto de carinho, de solidariedade, principalmente do povo de Porto Nacional, mas também para trazer ao conhecimento do Tocantins e também desta casa, pelos seus representantes, das tradições seculares que nos movem, que nos fizeram chegar até aqui, tradições estas calcadas na família, na preservação dos valores que nós temos de mais importante na nossa vida e que estão cristalizados nessa carta, que passou a formar o meu intelecto e que hoje não é usualmente aceita nem admitida. 2 minutos para Vossa Excelência concluir o discurso. Obrigado. Mas que certamente há de permear a minha memória, a memória de minha família, dos meus filhos
e de todos os meus descendentes, bem como tenho certeza da nossa sociedade, que há muito deixou desses modos, que agora se transformaram em modismos, mas que precisa recuperar esses valores e essas tradições que são próprias da nossa cultura. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Eli Borges. Presidente, é irresistível eu não comentar, com 2 minutos, se Vossa Excelência me permite, esse momento do deputado Ricardo Aires. Porque eu abri os momentos da fala defendendo a defensoria e depois defendendo a família. A família na forma que foi construída, decente. A família no modelo bíblico, marido e mulher e filhos. A família como um padrão de comportamento correto e coerente, para que possa formar caráter, para que aqueles que são formados no seio familiar, quando forem adultos, possam ter um caráter também que corresponda ao anseio da sociedade. Valores que eu percebo que os avanços que a sociedade está tentando provocar na nossa legislação podem se perder ao longo do tempo. Então eu continuo aqui, senhor presidente, como um soldado da defesa da família no modelo tradicional, modelo bíblico. Eu defendo, sim. E olha que coisa bonita ouvir uma carta dessa, de 1943, como que um jovem respeitava jovem, e como isso era muito bonito e se transformava numa união estável, de valores absolutos e não relativos como hoje, porque de primeiro os valores eram assim, casados, uma vez casados, até que a morte os separava. Os valores hoje são relativos. Casou, não deu certo, separa a casa de novo. Então nós percebemos que esses valores da família, eles estão se acabando a cada dia. E as leis que estão vindo aí, cada dia vai destruindo mais. Então, eu quero parabenizar mesmo, com sentimento de solidariedade, feliz a família que foi construída com esse alicerce, deputado Ricardo, com essa estrutura, com esta base. E esta é a família que deva continuar pelos séculos que virão, porque, finalmente, a primeira instituição da terra foi a família e o seu primeiro ministro oficiante de um casamento foi Deus, lá no Jardim do Éden. Obrigado. Concedo a palavra à deputada Josi Nunes, oradora devidamente inscrita no grande expediente, pelo prazo de até 20 minutos. Senhor presidente, eu usei o tempo hoje na parte da manhã, no lugar do deputado Marcelo Leles, então já fiz o pronunciamento desta data. Então, encerra as discussões parlamentares, encerrando a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão.